Existe um ditado árabe que diz que toda vez que um velhinho morre, é como se uma biblioteca inteira ficasse em chamas e queimasse completamente. E infelizmente nós estamos vendo muitas bibliotecas sendo queimadas nesses últimos dias em todo o mundo, e no Brasil não está sendo diferente, né? Eu acho que nós estamos perdendo muitas mentes importantes de uma forma bastante rápida. Então, obviamente que precisamos redobrar os cuidados, né, com os nossos avós, com os nossos velhinhos, e protegê-los de alguma forma, né? Eu acho que essa geração, né, que nós temos agora, nessa idade de 60, 80, 90 anos, talvez seja a última geração que realmente possui um conhecimento secular, um conhecimento que realmente é passado de pai para filho, coisa que cada vez menos isso tem acontecido, né? Cada vez mais nós buscamos o conhecimento no meio online, e nós não vamos mais buscar o conhecimento, os pais já não têm mais tempo de ensinar seus filhos, todos estão tão atarefados, tão envolvidos com o seu dia a dia, que nós não temos mais essa presença dos nossos pais, dos nossos avós. Alguns, claro, isso não dá para generalizar, mas de uma forma geral nós não temos mais as pessoas ensinando as pessoas no sentido familiar, né? Nós já não ouvimos mais os nossos avós porque nós dizemos que eles estão desconectados, que eles estão viveram numa outra época, e a época de hoje eles talvez por vezes tenham dificuldade de se conectar, mas ao mesmo tempo é óbvio que nós estamos perdendo muito com isso, porque os nossos velhinhos, obviamente, eles têm um conhecimento que é secular, um conhecimento que permanece, não é esse conhecimento que por vezes a gente precisa do nosso dia a dia, mas que ele é muito fugaz, ele perde a validade de forma bastante rápida, porque o mundo tem evoluído de uma forma muito rápida. Mas ao mesmo tempo, existe um conteúdo que é secular mesmo em nós, jovens e mais jovens ainda, conhecimentos de valores, de virtudes, que isso não muda, sempre será dessa forma. Então, nós estamos perdendo realmente inúmeras bibliotecas com um conhecimento que não tem mais volta, digamos assim, porque eles não estarão mais aqui para passar esse conhecimento, esse conteúdo, essa informação. Então, mais do que nunca, nós precisamos proteger os nossos velhinhos, e um apelo para os próprios velhinhos que são muito cuidadores, né, cada vez mais, no sentido de estar presente, né, dos avós cuidarem os filhos, para os pais poderem trabalhar e tudo mais, mas que nesse momento é a hora de os cuidadores serem cuidados, ou até mesmo permitirem serem cuidados, né? Eles estavam tão acostumados em serem os cuidadores, mas que agora é o momento deles serem cuidados, deles ficarem resguardados, porque realmente é extremamente importante, é extremamente necessário, né? Nós estamos vendo isso no mundo todo, e não dá para fechar os olhos para isso, né? Então acho que um apelo aos velhinhos é que permitam esse momento de serem cuidados. É claro que por vezes é difícil, porque eles já tinham uma atividade muito presente, mas ao mesmo tempo talvez o que pode acontecer é que talvez muitas das coisas que eles faziam antes, e que de repente com novas atividades, como cuidar de netos, por exemplo, deixaram de fazer, talvez esse seja o momento para, obviamente dentro de casa, para voltar a fazer, de repente jogar algum joguinho de computador, ou algum jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, enfim, ou simplesmente conversar sobre o seu passado, sobre coisas interessantes que lhe aconteceram. Então a ideia é o que ele não estava conseguindo fazer nesse período, que ele estava, digamos, com tarefas de ser o cuidador, e que agora ele pode fazer. Então, se conectar com outras coisas, resgatar coisas que talvez
ficaram para trás. Talvez é uma forma, né, de criar ilhas de isolamento, né, até mesmo ilhas mentais de isolamento de tudo que está acontecendo e realmente se conectar com algo do presente, se sentir útil de alguma forma. Então, acho que tanto os velhinhos poderem fazer isso, como os próprios filhos e netos darem esse tipo de sugestão aos seus pais, aos seus avós, que resgatem coisas que talvez ficaram para trás. Então, eu acho que esse é um momento desafiador para todo mundo, mas os idosos ainda mais. Então, acho que por vezes o idoso também pode olhar para a sua própria vida, que obviamente ele passou por inúmeros desafios, por inúmeras dificuldades, mas que ao mesmo tempo ele superou muita coisa também. E que esse momento vai necessitar novamente de trazer à tona esse tipo de ferramenta de superação, mas que é algo que vai passar. E é algo realmente bastante sério. Ele precisa ter esse resguardo nesse momento para que ele sobreviva, porque é uma questão muito delicada realmente. Mas que ao mesmo tempo vai passar, que em algum momento tudo isso será sanado e vai poder voltar às suas atividades normais, de sair para a rua, de estar com a família, com os netos, com os filhos e tudo mais. Mas que pensar que é mais um momento de superação, assim como tantos outros momentos também tão difíceis quanto esses, mais ou menos, enfim. É certo que todas as pessoas passaram por momentos difíceis e os nossos velhinhos ainda mais, né, passaram por momentos ainda mais difíceis, mas que conseguiram superar. Então existe essa força, esse ferramental interno que ele pode utilizar nesse momento, né? Outra coisa que é interessante é talvez o velhinho passar, digamos assim, o tempo que ele vai ficar resguardado é um preço baixo que ele tem a pagar em relação à própria vida que está em jogo. Então, olhar nessa direção, que realmente ficar em casa por esse período não é um preço assim tão alto a se pagar pela própria vida, pela manutenção da própria vida. Então, acho que isso é algo que precisa estar na consciência de todos, que o objetivo agora é preservar a vida antes de mais nada, né? Eu acho que nesse momento também as pessoas estão muito, obviamente, carentes, sozinhas e tudo mais, não só os velhinhos, mas todo mundo. E tem acontecido muito essa coisa das chamadas por vídeo, chamadas em grupo, que é super bacana para as pessoas se reunirem e tudo mais. Mas ao mesmo tempo não achar que isso é suficiente em relação aos nossos velhinhos. Talvez, por exemplo, se você tem 8 pessoas, 9 pessoas, 3 pessoas, enfim, quantas pessoas são na sua família, talvez pensar em fazer um revezamento durante o dia e cada período, né, cada hora, cada 2 horas, alguém entrar em contato com o seu avô, sua avó, para que ele tenha o contato de mais pessoas e a companhia durante todo o dia. E não, de repente, você fazer uma videochamada às 10 da manhã e ser a única videochamada do dia, né? Porque o resto do dia, talvez ele vai se sentir muito sozinho, ele ou ela. Então, talvez a ideia é poder se revezar também. Então, de repente, alguns ligam de manhã, outros ligam à tarde, outros ligam à noite, para que eles tenham essa companhia com mais frequência durante o dia. Então, acho que isso é uma dica também bastante importante para que os nossos velhinhos não se sintam tão sozinhos. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de compartilhar, né? Eu só tenho uma avó ainda, né? Os outros 3 avós já faleceram, mas eu realmente tenho um apreço muito grande, sempre gostei de ficar ouvindo as histórias de todos eles e agora mais recente só da minha avó, de saber um pouco de como era a vida naquela época. Minha avó tem mais de 80 anos também. Então eu acho que realmente é um conhecimento que a gente vai perder e que a gente precisa preservar o máximo possível, né? E eu acho que talvez seja um momento, agora que nós estamos a maioria em quarentena, de poder ouvir essas histórias também, incentivar
os nossos velhinhos a contarem a sua história, porque eu acho que isso vai fazer com que, de alguma forma, possa brilhar algo dentro deles, eles se reconectam com coisas bacanas que eles viveram. Então, acho que incentivar, né, tanto os netos quanto os filhos, incentivar os seus pais, seus avós a contarem a sua história, a contarem eventos, a realmente dar atenção. Né? Hoje em dia a gente está dando mais atenção para uma tela, né, de celular, de computador, de televisão, e não olha tanto nos olhos das pessoas. E obviamente que os velhinhos não viveram essa época, eles viveram uma época em que olhar nos olhos era algo importante, era algo que denotava uma importância. Né? Então, talvez nesse momento, olhe nos olhos realmente do seu avô, da sua avó, e ouça o que eles têm para te contar, porque talvez seja uma aprendizagem inestimável, algo que por vezes nós deixamos de dar valor, mas que tem uma importância gigantesca para a nossa formação enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, mesmo a questão das habilidades emocionais tão apregoadas e tão importantes cada vez mais, que o mercado de trabalho está exigindo, e que os nossos velhinhos eles têm isso na vivência, eles têm isso no dia a dia, porque eles passaram por diferentes momentos, diferentes circunstâncias na vida, e eles realmente têm muito a nos ensinar de humanidade, né? Não necessariamente de ferramentas, né, que todos necessitamos para o nosso dia a dia de trabalho hoje em dia, mas nesse exercício de humanidade, nessa profissão de ser humano. Nada melhor do que os velhinhos para nos ensinarem, nos ensinarmos a sermos realmente humanos, e que nós estamos, né, tão carentes nesse momento, e nós precisamos realmente exercitar essa nossa humanidade. Então, era isso por hoje. Olhe nos olhos, conversem com seus avós, porque eles têm muito a ensinar. E até o próximo vídeo. Até mais.